Nós estamos na terceira aula desse curso. Esse curso é um curso rápido, não é um curso longo. A intenção do curso não é, naturalmente, falar tudo sobre mediunidade. A intenção do curso é focar mais na incorporação, né? E na prática mediúnica dentro do terreiro. Então, essa parte eu estou deixando mais para o final, para as últimas aulas. Nessa fase inicial, a gente está tratando mais dessa visão geral da mediunidade, né? Para todo mundo poder entender bem as diferenças que existem, né? Então, na primeira e na segunda aula, eu acho que quem teve contato pela primeira vez com o assunto, com a mediunidade, a parte teórica da mediunidade, entendeu algumas coisas que ocorrem, né? Por que com determinada pessoa acontece um tipo de acontecimento e com essa outra é diferente? Por que aquela lá demora anos para incorporar, essa aqui chega e incorpora, né? Porque aquela ali vai e quer desistir, larga tudo bem. Agora esse aqui quer desistir, a vida dá para trás, fica doente, fica com depressão, fica tudo atrapalhado e não caminha. Então essas diferenças, eu acho que na primeira e na segunda aula ficou fácil a pessoa entender. Na segunda aula também nós comentamos um pouquinho dos cuidados que o médium deve ter, né? Tratamos da questão da obsessão. Não foi um curso de obsessão, a ideia não é essa, né? Mas tratamos desse assunto, né? Lembramos que todos somos médiuns também. Essa questão foi tratada, né, logo no começo, da mediunidade natural, da intuição, né? E de outros tipos de mediunidade que todos nós temos. E da interferência espiritual da nossa vida também. Todos nós sofremos influências espirituais. Todos, tá? Não existe uma pessoa que não que esteja livre dessas influências. Todo mundo, desde o materialista, do ateu, aquela pessoa que fala, olha, eu não aceito nada, não acredito em nada, não sinto nada, né? A vida é só essa e acabou. Ele também está sujeito a ser influenciado espiritualmente, né? Tá? E o mundo espiritual vive aqui, né? Ao nosso redor. Então nós temos muitos espíritos aí no nosso dia a dia. Mas são espíritos que são apegados à Terra. Então isso foi tratado na última aula. São espíritos que não têm esclarecimento, né? Não têm compromisso, né? São aqueles seres que desencarnaram e ficaram apegados aqui à vida material, né? Apegados através de vícios, né? Eu comentei bastante sobre isso, cocaína, maconha, crack, um monte de coisa aí, né? Comentei sobre isso na aula passada. Sexo, comida, poder, tudo isso faz com que as pessoas, né, e os espíritos fiquem apegados, principalmente se ele não tem uma orientação espiritual adequada. Ele passa pela vida, tem uma vida só focada no mundo material, preocupado só com essas questões, né, da profissão, sexo, os prazeres, né, essas coisas, e esquece da dimensão maior. Esquece da vida espiritual. Então ele desencarna, muitas vezes ele fica perdido, desorientado, não sabe para onde vai, porque é um mundo novo. E a primeira coisa que ele quer é satisfazer os seus desejos. Então ele está próximo aqui, ele vai buscar aquilo que ele sempre buscou. E acontece o quê? Ele acaba encostando nas pessoas que são mais sensíveis. É daí que vem o termo encosto. Isso foi visto na semana passada. Eu só estou pegando o gancho, né, para a gente continuar a nossa aula de hoje. Então todos nós estamos sujeitos a essas influências. Você vai no barzinho ali beber tua cerveja, você vai lá eu ia falar discoteca, mas discoteca é da minha época, né? Não é mais discoteca, nem sei o nome que dá. Vai lá nas baladas, né? Não interessa onde você vai. Se você vai lá no cemitério rezar, você vai no hospital, você vai na igreja, se você vai lá para as bocas, não interessa. Eles estão aí, tá? Convivendo do nosso dia a dia. Aqui dentro temos vários que estão interessados, estão estudando, estão acompanhando, né? Todos nós chegamos aqui hoje acompanhados. Ninguém está livre de ter as suas companhias. Temos aqueles que estão já engajados, né, com alguma falange, alguma egrégora, algum agrupamento. Temos as boas companhias, mas também trazemos muita coisa assim, desagradável, ruim com a gente. E quando a gente procura uma casa, um terreiro, uma casa espiritualista, nós temos grupos aqui dentro que cuidam de todo esse povo.
que encaminham, né? Que orientam, né? Tem pessoas que às vezes vêm nos trabalhos aqui, que vêm buscar ajuda, vêm com trabalhos de magia, um monte de coisa. Então, aqueles seres que trabalham aqui, os Exus, as pombagiras, os baianos, os boiadeiros, os caboclos, né? Eles estão aí atentos, cuidando de todo mundo, né? Então a pessoa quando entra já começa a receber um amparo espiritual, isso com certeza, né? Agora depende da gente querer ir para frente ou não, ou querer voltar e continuar no dia a dia, né? Presos, né? Vítimas desses seres. Tratei bem dessa questão na semana passada. Importante lembrar que esses espíritos nem sempre são espíritos ruins, né? Na linguagem geral, na Umbanda são os eguns, a gente chama de egum, né? Aquele que morreu e está aí por perto aí, então está cheio, tá? Temos os sofredores, que é um tipo de egum, ele não tem maldade, o que ele tem é que ele está perdido, desorientado, né? Está, digamos assim, triste, desesperado. Às vezes está querendo ver um familiar, alguém que deixou aqui na Terra, então ele fica sofrendo, chorando, perturbado, e ele encosta. Fica perto de uma pessoa, porque às vezes sente vibrações boas, né? E normalmente ele vai encostar onde? Nos médiuns, com certeza. Né? Principalmente se aquele médium é vinculado a um terreiro, uma casa, porque ele está mais equilibrado, mais limpo e tal. É como se fosse uma lâmpada, e esses seres fossem mariposas, né? Essas mariposas se atraem pela luz. Elas ficam rodando, elas vão buscar alguma energia, alguma força ali, é o que acontece. E aí muitas vezes o médium sente aquela vibração, tem vontade de chorar, fica triste, fica depressivo. Por quê? Porque às vezes tem um sofredor perto dele. É um espírito ruim? Não, não é um espírito ruim. É uma consciência que está às vezes perdida, desamparada. Então, vem para o terreiro, as falanges de trabalho do terreiro encaminham, né? Levam para Aruanda, vão receber força, vão se energizar, receber orientação e ficam tranquilos. Muitas vezes, né, é necessário fazer o transporte, né? O caboclo, a entidade que estiver trabalhando, puxa a entidade, que na Umbanda nós chamamos isso de puxada, né? A linguagem que se dá, né? Quando você puxa, ou uma entidade negativa que está perturbando tal, ou mesmo um sofredor, vai para o médico, tal, ele é orientado tal, e encaminhado, tá bom? Então esse tipo de trabalho existe na Umbanda, de puxada, o termo é esse que a gente usa, transporte também, que é diferente do significado do espírita, kardecista, que a gente vai estudar hoje aqui, mas eu faço comentário na hora, tá? Então esses cuidados, o médium tem que ter cuidado com essas vibrações, né, sempre. Então, a primeira coisa que a gente aprende é isso. Nós temos liberdade de livre-arbítrio para fazer tudo o que nós queremos, mas nem tudo convém ao médium fazer. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você tem que ter a responsabilidade, o conhecimento, que nem tudo é interessante você fazer. Por quê? Porque vai sobrar para você. Vai encostar, vai ficar atrás, você vai levar para a tua casa, vai ficar lá dentro, nos cantos. Se a tua esposa ou teu marido, seja o que for, é médium, aí você chegou em casa, está tudo numa boa, de repente começa aquela briga, aquele bate-boca, ninguém entende ninguém. Por quê? São vibrações. Chegou acompanhado, aquele ser começa a perturbar o ambiente, os dois sentem aquilo e de repente está uma briga que não se sabe por onde começou a briga. São influências espirituais, né? Tá? Então casas onde tem vários médiuns, é mais crítico esse tipo de coisa, né? Mais preocupante, tá bom? Semana passada eu passei um vídeo também, que é chamado Sozinho, no singular, Sozinho. Pesquisem na internet quem não veio, tá? É um vídeo espírita, tem 4 capítulos, já saiu um outro também, mas eu trouxe o de 4. Já tem mais, 6. Nós assistimos o de 4. Na realidade eu passei até o 3 aqui, que é a parte que interessava, que mostra essa questão da obsessão, da interferência espiritual, um vídeo bacana, interessante, né? Todo mundo deve assistir, porque ele passa uma mensagem, é fácil você entender essa questão da influência espiritual, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje então. Hoje a gente vai começar classificando a mediunidade, tá? Eu fiz uma classificação na primeira aula, mas era outro tipo de classificação, né? Nós classificamos lá mediunidade natural, mediunidade de trabalho, mediunidade de expiação e mediunidade missionária.
É uma classificação que existe para a gente poder entender as diferenças que existem. Agora nós vamos ver os vários tipos de mediunidade. Naturalmente que eu não vou me aprofundar, tá? Porque a intenção é incorporação, falar mais sobre incorporação. Então eu vou dar uma pincelada em alguns tipos de mediunidade. Antes de eu entrar no assunto, eu lembrei também de um outro assunto, de uma outra questão. Eu estava com vontade de fazer o convite, mas eu fui consultar a espiritualidade, já tinham me autorizado. A ideia nossa é assim que acabar o curso, quem quiser aqui do grupo vai poder participar de uma gira de desenvolvimento, na prática, aqui dentro do terreiro. Então quem quiser, vai que acabar, é de quarta-feira, né? Acabou a parte de... Se quiser, vem, né? Não é obrigado a entrar, só para assistir, para ver como que é feito, tá? Aí quando acabar o nosso curso, deve ter mais umas 2 ou 3 aulas. Aí é de quarta-feira, aí pode vir, entra, tal, a gente bate um papo e vê na prática, né? Como é que funciona. Bom, vamos lá. Eu já comentei no início que existem muitos tipos de mediunidade, muitos, tá? Muitos. Eu já ouvi falar em mais de 100 tipos de mediunidade. 100, 120 tipos, né? Muitos. Porque elas se misturam também e vão surgindo variações, né? Tá? Eu selecionei 11 aqui, que são as mais comuns, as mais conhecidas. E então eu vou falar assim, ó, rapidamente de tudo isso, para a gente poder depois falar um pouquinho mais sobre mediunidade de psicofonia ou de incorporação, tá? Eu vou usar uma linguagem aqui espírita. Isso também na primeira aula eu já justifiquei o motivo disso, né? Espiritismo é filosofia e ciência. Então a gente vai buscar na ciência, na filosofia, em vários conhecimentos. E é uma forma bem racional da gente entender o que está ocorrendo. E depois a gente traz isso para o nosso dia a dia dentro da Umbanda, na prática, ali dentro, né, do terreiro. E vamos entender certos fenômenos, certas situações que ocorrem na Umbanda, né? Tá? Por exemplo, eu vou tocar nisso mais para frente. Tem terreiro de quimbanda, o cara vai lá, bebe 10 garrafas de pinga. O Exu sai numa boa. Agora, vai outro médium lá, toma um copo de pinga, sai de 4, se rastejando ruim. Qual é a diferença? É o Exu que é mais forte? É o tipo de mediunidade que aquele médium tem. Lugar onde são feitas provas, onde você põe fogo na mão, alguns botam pólvora lá e não acontece nada. Outros acontece. Queima e vai para o pronto-socorro correndo, está cheio de casa aceita. Por quê? Então, são diferenças, são tipos de mediunidade diferentes, tá? E a gente vai tratar nisso durante o curso, quando eu falar de efeitos físicos. Isso se enquadra dentro de mediunidade de efeitos físicos, tá? Para que a gente possa entender, né? Porque dentro da Umbanda, infelizmente, nem em todo lugar você consegue explicações assim de uma forma mais racional, né? As pessoas olham o fenômeno e ficam, que mediunidade forte e tal, né? E não é questão de ser forte, é questão de ser diferente. É questão de ser diferente, tá? Bom, vamos lá então. Eu vou começar a tratar de vários assuntos. A primeira é a mediunidade de efeitos físicos, tá? Vamos falar rapidamente aqui sobre isso. Efeitos físicos, mediunidade em que se observam os fenômenos objetivos e por isso perceptíveis pelos sentidos físicos. Os médiuns de efeitos físicos, segundo Kardec, podem ser facultativos e involuntários. O que significa isso? Significa que os médiuns de efeitos físicos, alguns têm consciência daquilo, sabem que tem aquela mediunidade e usam aquilo de forma controlada, enquanto outros nem imaginam que tem aquele tipo de mediunidade, tá? Uma coisa interessante para lembrar aqui, é isso que eu botei aqui, o poltergeist. Pegar aqueles fenômenos, né? Onde você tem casa que cai pedra, né? Combustão espontânea, de repente o guarda-roupa pega fogo, né? Ou a cama começa a trepidar, ou imagem que começa a cair. Aí vai chamar o padre lá para fazer como é que fala? Exorcismo, né? Ou vai lá o pastor para ficar rezando, fazendo coisa. O que é aquilo, gente? A parapsicologia entra nessa área. Muitas vezes naquela família tem uma pessoa que é médium de efeitos físicos e ela não sabe. Então todos aqueles fenômenos que ocorrem ali é por causa da mediunidade daquela pessoa.
pode ser a esposa, o marido, os filhos, né? Pode ser uma criança, pode ser um adulto, uma velha. Às vezes ela não sabe, e ela tem isso, tá? Então é o tipo daquela mediunidade, ela é involuntária. Você nem conhece aquilo e começa a ocorrer fenômenos perto de você, tá? Por exemplo, as pessoas ficam muito assustadas, ver filme, tudo, né? Ver acontecer coisa dentro de casa e tal. Se há um médium de efeito físico, aquilo pode acontecer. Mas nem todo mundo tem mediunidade de efeitos físicos. Então aquilo não vai acontecer com todo mundo. Não significa porque lá na casa do João começa a cair tudo, que na tua casa também as coisas vão ficar caindo. Tá? É que lá tem, ou o João, o Pedro lá, ele é médium de efeitos físicos. Tá? E muitas vezes ele não sabe disso. Tá certo? Então é um tipo de mediunidade. Tá? Existem vários tipos de médiums de efeitos físicos. Existem muitos tipos. Tá? Eu estou até me alongando um pouco mais nesse tipo de mediunidade, porque eu citei o exemplo da Umbanda, da cachaça, do fogo, né? Que é um tipo de médiuns de efeitos físicos. Tá bom? Então, e os médiuns facultativos? Os que têm consciência da sua mediunidade, né? E se prestam à produção dos fenômenos por ato de sua própria vontade. Involuntários. Nenhuma consciência tem dessas faculdades psíquicas, servindo muitas vezes de instrumento dos fenômenos a seu mau grado. Tá? Esses médiuns de efeitos físicos, eles perdem muito ectoplasma, que a gente vai falar já já sobre isso, o que é essa substância. Tá? Na realidade, todos nós aqui exalamos ectoplasma. Existe uma graduação, vários tipos, né, de ectoplasma. Me faltou o termo agora, não é pureza, mas vários tipos de ectoplasma. Mas algumas pessoas têm um ectoplasma muito intenso, muito forte, né? E essas pessoas, esses médiuns, é que conseguem fazer determinados fenômenos que a gente vê por aí, né? Então, olha, efeitos físicos. Os fenômenos de efeitos físicos mais comuns são. Então, esses aqui são os mais comuns. Não quer dizer que acaba aqui. Tem muitos tipos de efeitos físicos. Vou dar um exemplo aqui de alguns. Ó, levitação, o que é? A gente já vai tratar, né? É o que flutua, né? O que levanta. Então, lá na Índia, o guru fica lá, de repente começa a levitar, ou uma cadeira começa a levantar dentro da tua casa os objetos. É levitação, tá? Transporte. Aqui não é o termo usado na Umbanda. Na Umbanda a gente usa transporte para o médium de transporte, mas é aquele que é usado para fazer a puxada. Quando chega alguém perturbado, com seres negativos, né? Com um trabalho em cima. Então é um médium, a gente pode dizer numa linguagem mais simples assim, que ele tem a frequência dele é muito aberta. Então ele permite a incorporação, a manifestação de vários tipos de entidades, né? Porque tem alguns médiuns onde a sintonia dele é mais fina, né? Mais ajustada. Então ele incorpora muito bem ali o caboclo, ou o baiano, ali, ou o Exu dele, ali o guardião, né? Agora sai um cara, um trevoso, vem uma entidade mais negativa, aquele médium sofre muito. Ele pode até incorporar no transporte, mas depois fica com dor no corpo, fica com mal-estar, acaba o trabalho, está com dor de cabeça, não está legal. Enquanto o médium de transporte é a fichinha. Incorporou, vem tudo, ele aguenta aquilo lá, a entidade vai embora, é levado e não há nenhum problema, né? É diferente dessa visão aqui. Essa visão eu já vou explicar para vocês o que é. Tipitologia, ó, alfabeto e símbolos também, tá? É um outro tipo de efeitos físicos. É quando você arma, por exemplo, uma mesa, coloca objetos, palavras, né? Cartas, e o espírito começa a mexer ali e te dá respostas, né? Ou fazer barulho, bater, você pergunta é sim ou não, tal, né? Isso na época de Kardec tinha muitas mesas girantes que faziam lá, né? Estava lá na sociedade, todo mundo queria participar daquilo lá, para ver tal. Eram espíritos que tinham, que participavam, né? Aqui a gente pode incluir, eu citei carta, mas a gente pode incluir determinados tipos de jogos que são usados, né? Premonitórios, né? Onde a caída ali das pedras, das coisas, vai te dar a resposta. Ali tem espíritos que estão intervindo ali. Tá? Agora, nem todo médium é médium de tipologia. Então nem todo mundo está preparado para ler carta, para jogar búzios e para fazer outras coisas mais. Aí o pessoal fala, esse tem mão de carta, né? Aquele tem mão de jogo. Não é isso, é o tipo de mediunidade, né?
numa outra tipo de palavra. Ele é um médium de efeitos físicos, tá? E tem esse tipo de mediunidade. Esse de transporte aqui, ó, eu não sei se eu fiz mais para frente a explicação, mas é quando aparece na sala, por exemplo, uma rosa, ou o espírito pega alguma coisa que está lá na cantina e faz aparecer aqui, ele transporta um objeto, né, alguma coisa material, tá? Ou pega daqui e leva lá para dentro. Então é nesse sentido, tá? Não é o mesmo sentido que a gente dá na Umbanda, não, daquele médium que faz a puxada, que faz o transporte. Materialização. Esse aqui eu vou depois falar um pouquinho mais sobre ele. Tá? Aqui para frente eu tenho um texto que eu coloquei. Voz direta. Voz direta. O pneumatofonia. Fala. Sim. Sim. É uma característica do médium de efeito físico. Esse de transporte que eu estou te falando é quando o objeto sai de uma sala e vai para outra. Ou aparece uma rosa, ou um objeto de alguma pessoa aqui, tá? O espírito transportou, foi buscar lá na tua casa, por exemplo, e trouxe para cá. Tem que haver no local um médium de efeitos físicos de transporte. Senão o fenômeno não ocorre. É, pode ser, é um tipo, né? A partir do momento que você estuda, que você entende, você vai começar a entender as diferenças que existem, né? Certos fenômenos acontecem com um determinado médium, mas não acontecem com outro. Por quê? Porque a mediunidade é diferente, né? São características diferentes, tá bom? Materialização, eu já vou tratar, é quando aparecem, né? É através do ectoplasma, o espírito se materializa. O espírito inteirinho aparece aqui, ó. E é diferente, não é evidência não. Aparece para todo mundo. Todo mundo enxerga aquele espírito. Ou uma mão, ou um objeto, né? É materializado ali na sala. E todo mundo vê, em alguns casos pode até tocar. Tá? Efeitos físicos de materialização. Qualquer um pode fazer uma reunião dessa? Não, tem que ter o médium de efeitos físicos de materialização. Aquele médium que doa muito ectoplasma, que a gente já vai ver aqui o que é isso. Senão a coisa não funciona. Tá? Voz direta também, ou pneumatofonia. O que é essa voz direta? É médium audiente? Não. É uma voz que aparece no ambiente e todo mundo ouve. Todo mundo. O espírito chega aqui e fala, boa noite. Todo mundo ouve. Tá? Não é você que ouviu dentro da sua cabeça lá, boa noite, ó, tem um espírito aí que falou, não, não é isso. Todo mundo ouve. Então isso é mediunidade de efeitos físicos. Tem que ter no ambiente um médium de efeitos físicos que tem esse tipo de mediunidade. Né? Ele favorece esse tipo de assunto. Estava muito em voga um tempo atrás aí, o pessoal fazia, me fugiu agora o termo. Transcomunicação instrumental. É um equipamento eletrônico lá, né? Onde o espírito vem e fala. Por ali. Grava, né? Tem que ter um médium de efeitos físicos, né? Para o espírito poder se manifestar, tá? E na realidade, muitas vezes, não é nem o circuito, aquilo lá não interessa nada. Eu já vi, por exemplo, vídeo de um italiano, onde que ele tinha um rádio. Então fazia reunião, fazia oração, blá, 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 e os mortos começavam a falar pelo rádio. Parente de um, parente do outro, né? Aí ele desligou o rádio, continuaram a falar pelo rádio. Quer dizer, não é o aparelho em si, é a mediunidade dele que favorece a voz a ser, né? Todo mundo ouvia aquilo ali, tá? Então é um tipo de mediunidade. São mediunidades mais raras, né? Mais raras, mas existem. Escrita direta, é outro tipo de mediunidade de efeitos físicos. Pneumatografia, escrita direta. A gente tem um exemplo na Bíblia, né? Moisés foi lá, pegou lá os 10 mandamentos na pedra. Aquilo foi escrito lá, não foi ele que ficou fazendo, não. Apareceu lá. Esse tipo de escrita direta, você pega um papel, põe na gaveta, depois que você abre a gaveta, tira, está tudo escrito. Está escrito lá. Não precisa nem de caneta, nem de lápis, nada. Tá?
Qualquer um pode fazer isso? Não. Se você não tiver esse tipo de mediunidade, não for médium de efeitos físicos, né? Com esse tipo de mediunidade escrita direta, o fenômeno não vai acontecer. Tá certo? Qual outro? Desdobramento, né? Ou bicorporeidade. Essa é mais comum já, né? Essa é a tal da viagem astral. Eu até vou falar um pouquinho dela mais para frente ali, tá? É muito comum. Hoje em dia tem até curso, um monte de coisa e tal. Eu trouxe até um exemplo de um livro aí que foi escrito inteirinho, com o médium, o Ranieri, desdobrado. Ele deitava, se desdobrava, encontrava a espiritualidade e ia lá para os ambientes que ele queria para poder escrever o livro dele. Daí voltava e escrevia o livro e tal. É um desdobramento. Hoje existe uma técnica também muito utilizada, a Umbanda também, muita gente usou dentro da Umbanda, a apometria, né? Onde é feito o desdobramento. Tá? E desdobramento também tem níveis, né? Não significa que você vai apagar e o teu espírito vai... Não é isso não, às vezes você está sentadinho ali e tal, e desdobra. E você começa a caminhar, a ver, conversar com a espiritualidade, tá?